Olá, muitíssimo obrigada por nos receber aí na sua casa com mais um programa Cabeça para Cima. Aqui chega tendo a sua confiança de poder discutir com você temas que informam, que orientam e que edificam a sua vida. Muito bom, né? Porque é você que gosta do Cabeça para Cima, que sabe que aqui a gente traz profissionais sérios para ajudar você a refletir sobre questões do seu interesse, tem mandado assuntos para a gente e a gente pode também trabalhar respondendo a temas que você quer ouvir, que você quer entender melhor. É o caso de hoje. Aqui no Cabeça para Cima nós vamos conversar sobre quiropraxia. A quiropraxia, que é um tipo de terapia que usa manobras manuais para equilibrar o sistema nervoso e também ajuda a tratar problemas de coluna. No programa de hoje, a gente vai entender também quais são os reais benefícios da quiropraxia. Queremos saber quais são as áreas de atuação em que ela pode ajudar de fato, quem pode fazer uso desse tipo de terapia e ainda, como identificar um profissional confiável. Você já sabe, começamos com o nosso informativo, que nos ajuda na reflexão inicial e continuamos já já com os nossos especialistas. A quiropraxia é uma terapia por manobras manuais para manter o corpo na sua condição ideal para um bem-estar físico. O objetivo da técnica é equilibrar o sistema nervoso, aliviar a tensão muscular e manter a energia vital. Os quiropraxistas empenham-se em descobrir a causa dos problemas de saúde, em lugar de apenas tratar os sintomas. Buscam maximizar as forças naturais do corpo e a sua capacidade para curar-se sem o uso de drogas ou cirurgias. Da mesma maneira que há razões diferentes para visitar um quiropraxista, há também tipos diferentes de tratamentos. Alguns pacientes querem simplesmente o alívio da dor, outros estão procurando um modo de se manter saudável. Em qualquer desses casos, a quiropraxia atua. É isso aí, você já teve um briefing, né? O que é a quiropraxia, mas a gente vai aprofundar esse assunto. Nós começamos aqui em alguns momentos a falar sobre terapias alternativas, tratamentos específicos e especializados e vários telespectadores pediram que nós falássemos sobre esse tema. A gente está respondendo para você, né? É assim que a gente quer se relacionar, a gente quer poder chegar até você também com assuntos que fazem sentido. Sabe, às vezes a gente trata alguns temas de saúde aqui e algumas pessoas acham que não faz parte do contexto da Boas Novas, que deveria se focar em questões mais bíblicas. Então, para essas pessoas que pensam dessa forma, eu queria lembrar o seguinte, que a própria Bíblia nos ensina que o nosso corpo é morada do Espírito Santo. E a própria Bíblia nos diz que quando a gente cuida do corpo, essa também é uma forma de glorificar a Deus. Vai lá, palavra de Deus para a gente. E por isso, a gente vai conversar hoje sobre quiropraxia. Recebo aqui no estúdio a Elisa Dalegrave, ela que é quiropraxista e é também especialista em coluna vertebral. Tem até uma coluna vertebral aí, né, Elisa? Isso, tudo bem? Tudo bom? Obrigada pelo convite. Obrigada mesmo por você estar aqui. Né? Obrigada. É um tema desconhecido, mas que as pessoas se interessam muito. Né? Hoje em dia ela até é um pouquinho mais conhecida do que na época que eu fiz a faculdade, mas ainda tem muita gente que não sabe o que é. Então, eu quero apresentar a nossa segunda convidada, mas quero entender assim, o que te move, de repente, né, para no momento em que uma coisa tão desconhecida ainda, você se interessar e achar que vale a pena insistir e ter uma formação em relação a isso, tá bom? E também conosco hoje a Vanessa Pereira de Oliveira. A Vanessa, ela é massoterapeuta e também ela faz tratamento com quiropraxia. Bom, né? Porque vai nos ajudar muito mais a entender melhor esse negócio, como é que funciona. Obrigadíssima por estar aqui. Agradeço a oportunidade. Vem cá, como é que você descobriu isso, esse tratamento e resolveu que isso era bom para você? Bom, eu achei o tratamento pela internet, porque eu sentia muita dormência nas mãos e me incomodava muito quando eu acordava. Parecia que tinha assim uns borracha nos braços e eu tentei vários tratamentos sem sucesso,
Até que, num momento de desespero, pela internet eu achei a clínica de quiropraxia. E ali eu fiz o tratamento intensivo, né? Que primeiro é 3 vezes na semana, 3 a 2 vezes na semana. E aos poucos, e com o tempo, eu estou fazendo agora só manutenção. E melhorou muito. Eu praticamente não tenho mais dormência nas mãos. Bacana. Dor na lombar. E como a minha profissão exige muito dos braços, ajudou muitíssimo. Foi muito bom, maravilhoso. Bacana. Valeu o investimento, muito bom. Bacana. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a minha provocação é só para a gente começar a pensar o seguinte. A quiropraxia, ela é uma terapia alternativa, ela é dentro da cadeia, né, da medicina tradicional, ou ainda é algo mesmo um pouco mais, menos científico? Como é que é? Não, ela é científica e eu diria até que ela é um cuidado de primeiro contato. O paciente não precisa ir para um médico para ser encaminhado para um quiropraxista. Ele pode vir direto para um quiropraxista. Alternativo, eu diria que hoje em dia sim, porque normalmente a maioria dos pacientes é como a Vanessa, já passou por várias coisas e aí está procurando alguma coisa alternativa. Porque já não teve muito sucesso em alguma, ou porque não quer mais tomar remédio, ou porque não quer passar por uma cirurgia. Então, mas ela nos Estados Unidos é a 3ª maior profissão na área da saúde. Ela só fica atrás da medicina e da odontologia. Certo. Então, ela tem... No Brasil, a gente não tem muito estudo de caso, não tem muitos trabalhos científicos, porque o número de quiropraxistas é muito pequeno ainda, então a gente não tem uma coleta de dados muito grandes. Mas ela é comprovada, sim. É um curso universitário? Sim, são 5 anos de formação só de quiropraxia. Eu fiz vestibular para quiropraxia e cursei durante 5 anos específico para isso. E só existe no Rio Grande do Sul ou em São Paulo, são as únicas 2 universidades do Brasil. Ou se não, fora do país, claro. Mas no Brasil são as únicas 2 que tem. O que você atribui, de repente, esse até pouco interesse, talvez, ou pouco investimento nesse tipo de curso, nesse tipo de formação? Ainda é essa questão da falta de conhecimento? Eu acho que sim. Porque a gente tem muito... a cultura brasileira é muito de cuidar da doença só também. Então, as pessoas esperam chegar ao limite, a dor, para ir procurar alguma coisa. E aí, quando vê que não tem muita solução, se desespera e aí procura na internet ou coisa assim. O remédio. Remediar o problema. Nunca e a prevenir. quiropraxia, a gente tenta sempre ao máximo orientar o paciente de que ele pode chegar antes da dor começar. Se a gente consegue identificar o problema antes da dor, aí o sucesso é muito mais rápido também. Pela tua já colocação inicial, Vanessa, na verdade você meio que assim partiu para o tudo ou nada, né? Não sei mais o que fazer, isso aqui está dizendo que me ajuda, então eu vou testar, né? Eu vou tentar. Você teve algum tipo de receio, que tipo de informação a mais você buscou para efetivamente tomar a decisão? O que é que te deu, além do desespero, a confiança de usar a quiropraxia? Na internet, há textos muito explicativos. No próprio site onde eu procurei a clínica, ele é completo. Eu posso falar o nome da clínica? Pode. É jasongilbert.com.br, maravilhoso. Ali não tive dúvida alguma, eu tive toda a segurança. Conversei com a profissional, ela me deu toda a segurança, a base. Então, eu falei assim, bom, como eu estava cansada de tomar anti-inflamatório, que estava desgastando muito o meu organismo, o meu estômago, eu falei assim, bom, agora não tem mais o que fazer. Já tentei todos os métodos, agora eu vou. E fui segura, eu não fui com medo. Não, porque ela me deixou bem segura. E importante para uma pessoa que quer procurar é que procure um quiropraxista que tenha um registro, que é a ABQ. Que é como se fosse um CRM de um médico. Quem tem o número da ABQ é quem fez faculdade. Porque tem alguns profissionais que fazem manipulação e que se dizem quiropraxistas, mas que não estudaram. Então, é isso que dá uma segurança também. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente ainda não tem cursos de formação, mas a gente tem profissionais no mercado que podem oferecer esse tipo de atendimento com qualidade, com segurança. Está aí o caso de vocês, né? Você trabalha aqui no Rio de Janeiro. Trabalho. E você está sendo atendida aqui no Rio de Janeiro. Exatamente. Então, aqui a gente tem caminhos também.
fala uma coisa, então, é uma ciência, ela exige formação especializada, existe cursos de formação, 5 anos para formação, significa que tem que estudar bastante. Tem que estudar bastante, né? E tem que ter muito cuidado, afinal de contas, a gente estava falando aí que a quiropraxia, ela equilibra o sistema nervoso, porque normalmente também a gente ouve dizer assim, não, tá bom, eu estou com dor na coluna, estou com dor aqui, então vou usar a quiropraxia. Mas essa questão de equilibrar o sistema nervoso, como é isso e que tipos de doença podem ser tratados com a quiropraxia? O fato de ele equilibrar o sistema nervoso, o paciente ficar sem dor, eu digo que é uma consequência do trabalho. Porque não é o nosso foco principal. O foco principal é equilibrar o sistema nervoso, porque o nosso corpo todo só funciona porque a informação parte do cérebro e passa por dentro da coluna. Então, cada pontinho desses aqui, que é o nervo, vai para algum órgão. Se existe um desalinhamento na coluna, ele comprime esse nervo e esse nervo não manda a informação correta. A maneira do nosso corpo avisar que tem alguma coisa errada é mandando um sinal de dor. Então, o papel do quiropraxista é alinhar, corrigir essas interferências, para o nervo funcionar corretamente. E aí, consequentemente, o paciente fica sem dor. Na clínica, é muito comum os pacientes procurarem a quiropraxia por causa de hérnia de disco, por causa de dormência na perna, dormência nos braços, dores de cabeça. É muito comum a paciente vir, por exemplo, com dor lombar e relatar que também tem cólica menstrual. E aí, a partir do momento que a gente começa a cuidar da lombar, as cólicas desaparecem. É muito comum um paciente que tem, às vezes nem tem dor na cervical, mas tem aquele peso e tem dor de cabeça. Quando a gente começa a tratar, as dores de cabeça cessam também. Pacientes com escoliose. Ou pelo simples fato de bem-estar, porque a quiropraxia promove qualidade de vida. Então, tu não precisa estar com dor para ir num quiropraxista. Se a gente consegue identificar esses desalinhamentos antes da dor aparecer, a gente já consegue resolver o problema e manter o paciente sempre saudável. Você está dizendo que existe prevenção através da quiropraxia. Existe o tratamento, como você já falou, e depois uma manutenção de saúde, isso etc. Ou seja, não precisa estar doente para... Tanto que não existe idade para fazer quiropraxia. O meu paciente mais novo tinha 6 meses de idade. E o mais velho, eu acho que na clínica agora deve ter 83 anos, por aí. Então, não existe idade. Não existe idade. Mas existe alguma restrição? O que impede que alguém possa utilizar a quiropraxia? Pacientes que tiveram algum tipo de fratura recente, por exemplo, porque às vezes o paciente cai e aí fica com dor e vai para a clínica. A gente tem que ver se não teve uma fratura nessa queda. Então, se existe algum tipo de fratura, não pode fazer. Alguns pacientes com osteoporose muito avançada, a gente tem que usar algumas técnicas um pouquinho diferentes, porque os ossos estão um pouco mais frágeis. Pacientes que têm algum tipo de patologia, como um câncer na coluna ou coisa assim. Mas, no geral, não tem muitas restrições. Claro que a gente sempre tem que... A primeira consulta é exatamente para avaliar tudo isso. Ver os exames, ver se o paciente tem algum tipo de alguma coisa, de fratura ou coisa assim. Mas, no geral, não tem muita restrição. São raros os pacientes que não podem fazer. Perfeito, portanto. É dirigido a qualquer pessoa, de qualquer idade, com os mais diferentes tipos de problema, né? A gente vincula muito essa questão da dor, mas o que você diz, a gente pode prevenir, pode se avaliar dentro da estrutura do corpo, né? E a partir daí já evitar problemas. A gente ouve tantas histórias, né? Às vezes a questão de mandíbula, quando ela não está posicionada legal, quantos problemas se pode ter por conta disso, né? Um desvio da coluna, questões dessa ordem. E eu quero agora sim, vou fazer o nosso primeiro intervalo e quero voltar com você, entender aí o tipo de tratamento que você fez, o tipo de trabalho que você faz e que desafia os seus ossos, a sua estrutura física, mas que você está podendo enfrentar aí com a quiropraxia. Tá legal? Ok. Tá bom, vamos lá. Cabeça pra cima. Quero mais, mais.